Qual é Então, muito erro de interpretação. Qual é o caso mais recente confirmado? De OVNIs? Eu tô sabendo que tem alguns casos ocorrendo agora no Maranhão. São perseguições de pessoas lá da zona rural que estão sendo perseguidas por luzes. E o que eles estão relatando? Que às vezes vão pescar lá e aparece essa luz e vem pra cima deles. E eles... Mas esse aí não... sai correndo. É tipo aquele outro lá dos pescadores, né? Então, lembra muito o fenômeno do chupa-chupa lá, né? Que aconteceu na década de 70. Só que está ocorrendo agora na mesma região onde ocorreu na década de 70. Mas ele está sendo investigado ainda, né? Está sendo investigado. Teve em 2013, 14, 15, 16 ataques também a tribos indígenas do Acre. E o Rony Vernet, que é um pesquisador carioca, ele conseguiu, junto ao SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, junto à FUNAI, alguns documentos falando e até vídeos dos objetos que foram gravados pelos indígenas e o pessoal cientista que está lá na tribo também fazendo investigações. E foi feito processo, eles pediram... inclusive para que o exército viesse fazer a segurança, eles não sabiam o que era aquilo. Teve uma moça lá que parece que perdeu o nenê também, estava grávida, caiu, mas deve ter sido por causa do tombo. Mas tem um rapaz, um indígena, que pegou a espingarda e ficou atirando no objeto, tomou uma descarga elétrica e depois teve que ser levado pelo pessoal lá da tribo pro hospital. Isso aí tá relatado onde? Em documentos oficiais também? Tá em jornais, tá em documentos oficiais da FUNAI, vários locais. E aquela história... E não é só no Acre, tá? Você, ultrapassando a fronteira pro Peru, tem um local lá, chama Pucallpa, uma cidade de Pucallpa, onde tem também tribos indígenas e tal, e o fenômeno se manifestou da mesma forma naquele local. Só que lá foi até um pouquinho pior, porque lá eles viram até seres. E na tribo do Acre eles não viram seres, só as luzes. E aquela história do cigarro que eu te perguntei antes do programa começar, se ET fuma cigarro? Então, que eu saiba não, mas tem um caso que aconteceu em 69 em Pirassununga, na ISIP, foi pesquisado inclusive pela Aeronáutica, pela CIOANI, Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. O Major Gilberto Zani de Mello, na época, entrevistou o Tiago Machado. E o Tiago Machado, ele era um jovem naquela época que a sua mãe começou a gritar lá que tinha um negócio que estava pousando na ISIP, lá num terreno. E aí ele resolveu correr, deu a volta, cortando o caminho, e ele chegou frente a frente com o objeto, o disco voador mesmo, com cúpula. Aí desceram seres de lá com capacete e tal. E aí num determinado momento ele ficou tentando se comunicar com esses seres, mas não teve assim uma comunicação. Aí foi mais por mímica. E aí esses seres pegaram e deram um raio, jogaram um raio na perna dele. Ele se sentiu meio paralisado. Uma das pernas, tava falhando ali. E aí ele queria, falando para os seres, trocar alguma coisa. Aí ele pegou o maço de cigarro que ele tinha e colocou no chão assim, e deu uma afastada. Aí o ser veio, esticou a mão, assim, aí aquilo flutuou assim, o maço de cigarro, e grudou. Aí abriu um compartimento na roupa dele assim, e ele enfiou o maço de cigarro. E aí ele ficou esperando, que ele queria um negócio em contrapartida, Eu te levo isso daí e me dá alguma coisa. Só que aí os seres depois entraram pra dentro da nave e foram embora. Eles criaram um Marlboro lá no planeta deles. Né? E aí ficou... Os caras tão ricos agora. Eles vêm pra cá pra buscar cigarro. Os caras tão ricaços agora. E aí ficou aquela marca, no solo, da nave. Um monte de gente viu o negócio decolando. Em alguns dias depois apareceu numa outra fazenda lá de Pirassununga, próxima também, pousando também o objeto. Esse é um caso clássico, chama Caso Tiago Machado, aconteceu em Pirassununga em 69. Então a gente publicou também na revista OVNI Pesquisa